Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez estamos em Moimenta da Beira com o mais recente campeão distrital da Divisão de Honra, o CDR Moimenta da Beira, na presença do presidente e vice-presidente do clube. Desde já, em nome da Sport Viseu e da Rádio Lafões, dar os parabéns ao Moimenta da Beira por o feito conseguido neste campeonato. Começava por perguntar ao Presidente, é evidente que me vai responder, digo eu, que é um balanço positivo, mas que balanço é que pode fazer desta temporada que, segundo a entrevista que tive a oportunidade de fazer ao treinador, disse que começaram a época não sendo para subir, mas o que é certo é que acabaram por ser campeões distritais. Da perspectiva do Presidente, que balanço é que se pode fazer? Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença da Sport Viseu e da Rádio Lafões, não só no dia de hoje, mas nos jogos em que assim o têm feito e o acompanhamento que têm dado e visibilidade não só ao Moimenta da Beira, mas ao futebol que se vai fazendo pelo nosso distrito. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho e pela disponibilidade que têm demonstrado para nos ir acompanhando. Relativamente à questão que me é colocada, nós temos alguma dificuldade, e eu próprio, em fazer um balanço daquilo que é o que está a acontecer neste momento, e passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, portanto, o nosso clube não nasceu hoje, e embora esta direção, tal como está formada, exista pela terceira época consecutiva, e esta é uma das nuances que, penso eu, tem muito a ver com aquilo que hoje especificamente estamos a viver, mas nós chegamos ao clube há 3 anos. Quem está de novo no clube veio acrescentar algo a algumas pessoas que já estavam e que felizmente se mantiveram no clube, pontificadas aqui em termos de querendo personalizar em alguém, na pessoa do nosso diretor desportivo, o Sr. Elídio Manuel, que é alguém que já tem muitos anos de clube, não só nessas funções, mas nomeadamente como atleta. A verdade é que entendemos há 3 anos que direções que sucessivamente eram eleitas ou não, que surgiam anualmente, portanto, que nasciam e morriam uma vez por ano. Direções por época. Exatamente, que era algo que dificilmente conseguiria trazer não só estabilidade, como consequentemente alguns resultados acima daquilo que era o que tradicionalmente ia acontecendo no clube. Em função disso, a prática veio dar razão àquilo que era o nosso entendimento. Se por um lado tivemos muitas dificuldades na primeira época, a diversos níveis, não só na constituição do plantel, como na nossa organização, na forma como nós nos tivemos que afirmar nas coisas que são mais corriqueiras, no fundo, restituir ao clube e ao Moimenta da Beira uma identidade que nos permitisse ser reconhecidos como um clube respeitado dentro e fora de casa, não só no campo, como fora dele, como na associação de futebol, como nos meandros de tudo o que está relacionado com o futebol. E entre todas as dificuldades que tivemos, podemos falar também da arbitragem, que foi realmente algo que há 3 anos penso que correu um bocadinho mal para connosco, e sem que houvesse algo que justifique esse aspecto. Me parece que o ano passado e este ano acabámos por ser, isto em regra, englobados naquele grande lote que eu vou ouvindo, nomeadamente nas vossas entrevistas de representantes de clubes, que reconhecem inequivocamente que a arbitragem está muito melhor na nossa associação de futebol, mas acabámos por ser felizes.
acabamos por ser felizes no facto de termos tido a possibilidade de disputar um jogo com o Faraminhão, que decorreu em Castro Daire e que fez toda a diferença naquilo que é o momento que estamos a viver hoje e que vivemos o ano passado. Esse é que foi o ponto de viragem, foi a subida à divisão de honra naquela altura. Claro que sim, parceiro. Aquilo foi um golo quase no final do jogo, depois de muita luta, onde parece-me que não estando em causa a diferença e a qualidade das equipas e o merecer da vitória e do resultado, mas que foi a pequena diferença entre o estarmos a viver aquilo que hoje está a acontecer e podermos ter estado mais um ano numa divisão completamente diferente daquela em que estivemos o ano passado. Assim sendo, as coisas aconteceram o ano passado. Pegando no ano passado, deixa-me fazer aqui uma pergunta. O ano passado, espero não ser mal interpretado, o Moimenta falhou a subida? Claramente a resposta é não. Não falhou porque, obviamente, que se este ano não estávamos, e eu corroboro as palavras do nosso mister, preparados no início da época, ou não nos preparámos, não ambicionávamos, porque se calhar não reconhecíamos em nós as condições suficientes para que assim acontecesse, uma subida de divisão há 2 anos muito menos aconteceria. Portanto, a partir do momento que nós subimos, tivemos que rapidamente nos preparar para tentar ter um campeonato tranquilo, entenda-se, dentro do que isto poderá querer dizer. Porque a verdade é que nós estivemos até à última a preparar-nos para novamente fazermos um campeonato onde tentássemos trazer o nosso clube à divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Como isso acabou por acontecer por antecipação, houve um despoltar de situações que resultou em que tivéssemos que nos preparar mais cedo. Como sabemos, infelizmente, esta questão dos campeonatos da honra, da segunda, tem aqui algumas nuances em termos de timings, de organização, que muitas vezes são sabidas em cima da hora. Pronto, e tivemos que nos preparar mais cedo e foi com felicidade que fomos reconhecendo que a nossa equipa tinha qualidades para se debater com qualquer equipa, como se verificou até a final do campeonato, embora tenha havido ali um momento, se calhar na transição, final do ano, início do ano, estamos a falar do ano passado, em que algumas equipas acabaram por se conseguir e por procurar reforçar-se, e isso acabou por acontecer, e depois se revelar em termos de futebol jogado, da forma como foi possível atacar a segunda metade e a fase final do campeonato, e nós fizemos o nosso trabalho, estivemos presentes com muita honra na final da taça, lamentamos imenso não ter conseguido ganhar essa taça e ter trazido o troféu para a Moimenta da Beira, e assim, sem que fosse um objetivo, não deixou de ser nunca para este ano algo que nós tivemos muito presente, nem falávamos muito entre nós sobre essa questão, mas havia um desejo fervoroso da direção, dos jogadores e dos nossos adeptos em estar presentes este ano no Fontelo, para tentar, desta vez, conseguir trazer o troféu para a Moimenta da Beira. Eu admito que tenham noção que realmente o ano passado, para nós, esse dia foi uma festa. Quase que replicámos à medida do que é a nossa associação a final da Taça de Portugal. Os nossos adeptos foram de manhã, fizeram aqueles lanches onde se juntaram todos, a equipa chegou, já havia um ambiente fantástico. Houve as claques durante o jogo. No final, pronto, ganhou a equipa que foi mais feliz. Como sabem, foi os penaltis que decidiram o vencedor da taça. Parabéns ao vencedor e honras ao vencido. Aliás, acabou por se confirmar depois na Supertaça, onde eu admito que tenham estado também presentes.
o Castro Daire e o Lusitano de Vilmoinhos proporcionaram-nos um espetáculo fantástico e mostraram também por que razão é que lá estavam. No que diz respeito a este ano, com a consequente descida de 5 equipas do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, da extinta Terceira Divisão, não seria razoável que nós não antecipássemos à partida que iríamos estar presente num campeonato muito mais duro do que aquele que aconteceu o ano passado. E muito mais duro porquê? Porque teríamos mais 5 equipas com experiência e com know-how que nós não temos. E teríamos aqui algumas equipas que também mereciam respeito, não só o nosso, mas das que tinham descido. Falamos do Castro Daire, etc. Falamos de um Sato, por aí adiante, que antecipavam um campeonato muito mais duro no que diz respeito aos lugares cimeiros. Portanto, inequivocamente, as coisas só podem ser ditas desta maneira. Nós não pensámos noutra coisa no início do campeonato do que não fosse preparar a nossa equipa para conseguirmos ter um campeonato onde estivéssemos na primeira metade da tabela classificativa. As perguntas são para os dois, quando quiserem intervir e querem dizer alguma coisa, mas olhando para o passado até recente desta equipa do Clube do Moimenta da Beira, foi um clube que teve alguns altos e baixos, subidas, descidas num ano, onde poucas manutenções. Nesta altura está criada realmente uma estrutura que, na vossa opinião, mantém o Moimenta da Beira junto dos grandes deste distrital. Bom, eu ia aqui posicionar essa questão dentro de um enquadramento prévio. Falávamos há pouco disso, portanto, e no fundo nós estamos aqui todos no terreno, estamos todos próximos uns dos outros e as coisas, isto não há segredos para ninguém, mas o nosso clube, não obstante ter, conforme penso que hoje tiveram a oportunidade de verificar na presença, que mais uma vez agradeço, tiveram no nosso estádio a acompanhar o jogo com o Oliveira de Frades, tem um leque interessante de colaboradores em termos de direção, cada um nas suas funções, que cumpre muito bem com o seu papel e se respeitam naquilo que é esperado de cada um. Ainda assim, no que diz respeito ao que são os destinos do clube e há algumas posições muito objetivas que vão tendo que ser tomadas, como o facto de neste momento estarmos aqui a representar toda esta massa associativa, todos os nossos colegas dirigentes, nós temos quase que aqui uma direção que é, não direi bicéfala, mas tem aqui duas pessoas mais fortes, que eu, embora seja o Presidente, e nessa qualidade obviamente tenho que assumir as minhas responsabilidades e por isso aqui estamos. O António José é alguém que, aliás, foi uma das pessoas que está diretamente ligado com a minha presença no clube neste momento, mas isto porque a minha passagem pelo movimento resulta já de alguns anos atrás, pelas camadas jovens, mas é alguém que incorpora não só aquilo que eu também faço, no que diz respeito a ter passado pelo clube, mas que representa um peso. Estamos perante um ex-capitão da nossa equipa sénior, de camadas jovens, com histórias muito fortes em termos de Moimenta da Beira, com passagem como treinador também pela nossa equipa, e essa é uma das nossas características que é engraçado que eu vou observando que acontece não só no Moimenta da Beira. A nossa direção será, se calhar, em 80% constituída por elementos que passaram pelas nossas camadas jovens. E que sentem Exatamente. Embora reconheço que nós, em termos de camadas jovens, não somos ainda, eventualmente ambicionamos vir a ser um clube que, se calhar, tem o peso no distrito que já vamos conseguindo ter em termos de equipa sénior. Isso é um trabalho que nós estamos a fazer. No que diz respeito à presença
e à chamada de todas essas pessoas que passaram pelas nossas estruturas de juvenis, de iniciados. Alguns são treinadores dos nossos miúdos, outros estão connosco na direção, com funções de grande responsabilidade, e isso traz-nos identidade, e precisamente esse é um dos aspectos nucleares neste nosso sucesso. Portanto, embora possa haver aqui alguma preponderância de um ou outro elemento em termos de direção, há como que uma cumplicidade muito forte, e esse é um dos aspectos que resulta neste momento em estarmos aqui a falar conforme estamos. Eu sugeria que ouvíssemos aqui o António José sobre essa matéria, portanto. Aliás, as siglas, as iniciais do Clube de Desporto e Recreio representam exatamente aquilo que tem sido o nosso lema no clube. Começando por CDR, o que para nós significa um lema muito forte, que é compromisso, dedicação, responsabilidade. Este tem sido, de há 3 anos a esta parte, o caminho que temos vindo trilhado. É inegável que ao nível do plantel sénior, ao nível da equipa sénior, temos 2 subidas de divisão em 3 épocas. Temos 2 finais de taça consecutivas da Taça de Sócios de Mérito. Julgo que estamos a fazer a esse nível um trabalho que, enfim, não sendo juiz em causa própria, nem querendo ser, mas seria difícil não classificar no mínimo de bom, de positivo. E, portanto, quanto a isto estamos conversados. Ao nível das camadas jovens, o Presidente já disse que vamos tentando recuperar algum terreno perdido também nesta área. E estou consciente de que estamos no trilho certo. O trabalho das camadas jovens normalmente não é um trabalho para dar frutos imediatos, mas naturalmente iremos continuar a trabalhar de uma forma séria, de uma forma organizada e de uma forma disciplinada. Aliás, deixe-me só dizer isto, a marca deste clube, e permito-me dizer isto com algum orgulho, é de facto a organização. E melhor do que nós sermos juízos em causa própria é aquilo que nos dizem os nossos colegas de direção de outros clubes, os jogadores, os treinadores, com quem nós convivemos, como aliás tiveram a oportunidade de ver sempre no final dos jogos, sempre com fair play enorme. A chave disto tudo é a organização, onde toda a gente sabe mais ou menos qual é o papel que cumpre no clube, e toda a gente sabe que tem que o cumprir. Porque isto, como é óbvio, chega-se hoje aqui como campeões, mas há aproximadamente 10 meses para trás de trabalho e de muita chuva, muito vento e há muito trabalho todos os dias. Muitas horas perdidas por parte de direções. Há muito trabalho todos os dias, e aliás aproveito agora aqui para dizer uma coisa que porventura não tem a ver diretamente com o futebol, mas indiretamente está ligada a isto. O clube, a direção do clube, vai fazer este ano, pelo 2º ano consecutivo, as festas de São João, que são as festas concelhias. A organização das festas concelhias, que enfim, são festas que envolvem já, de facto, alguma expressão ao nível regional. Já o ano passado foram organizadas por nós, e este ano vão na mesma ser organizadas por nós, a convite através da Câmara Municipal. Portanto, isto significa o seguinte: há aqui um conjunto de pessoas que estão no clube todos os dias. Aqui acrescem um conjunto de amigos nossos que não estão no clube todos os dias, são tão fervorosos adeptos quanto nós do clube, e que nestes momentos nos ajudam. E depositam em vós também alguma confiança. Naturalmente que a questão da credibilidade é muito importante. Julgo que nós também temos feito tudo o que é possível para merecer essa confiança, e portanto, digamos que estão criadas as condições para alguma estabilidade na vida do clube. Essa estabilidade teve o seu início de facto há 3 anos atrás. O percurso foi feito com alguns altos e baixos na parte inicial, uma vez que nós tínhamos aparecido num momento em que o clube aparentemente teria caído num vazio, e portanto era necessário preencher esse vazio. Foi possível preenchê-lo. O presidente do clube, de facto, em boa hora que aceitou esse desafio, tem estado inequivocamente à frente a ele, que é o rosto do clube. E portanto tem estado a fazer um trabalho que, enfim, os resultados falam por si, e portanto eu julgo que garantimos aqui um princípio de estabilidade
em termos do clube, que é muito importante. Isto dá credibilidade à direção, dá credibilidade aos jogadores, dá credibilidade às equipas técnicas, às equipas médicas, enfim, há aqui um plano de confiança mútua que é muito importante no futebol. A estrutura física do estádio em si e as condições de trabalho melhoraram significativamente, é também um dos expoentes para o êxito deste trabalho e para poderem dar outras condições aos atletas para trabalhar, e que deu também serve também de alavanca para este sucesso? Claro que sim. Nessa matéria, e de forma muito inequívoca, o Conselho de Moimenta da Beira, infelizmente, chegou mais tarde do que outros conselhos do nosso distrito à reunião das condições necessárias para aquilo que hoje é, não sei se poderemos dizer o mínimo exigível, mas aquilo que é procurável pelos atletas, pelos jovens, pelos pais dos jovens, em termos de condições. Portanto, nós na nossa primeira época de passagem pelo clube, estávamos ainda no velhinho estádio de Matão, onde não deixámos de sofrer essas dificuldades, a chuva, o frio, a lama, o marcar do campo. Isto faz-me recordar aqui, de repente, uma série de imagens que por lá se passaram e que eu vivi, inclusivamente estando do lado dos adeptos, e que não nos desonram, mas que, obviamente, temos que reconhecer que não nos ajudaram a que, eventualmente, o Moimenta da Beira pudesse ter, aqui já desde há alguns anos atrás, condições que nos permitissem estarmos há mais tempo a ter uma conversa a este nível, conforme hoje estamos a ter. Mas águas passadas não movem moinhos, as condições vieram quando vieram, e eu penso que nós estamos a sabê-las aproveitar e honrar. Esse é o aspecto mais importante. Acontecendo sempre este movimento, que ainda por cima tem como enquadramento este período de enormes dificuldades, não só económico-financeiras, mas do próprio apelo à disponibilidade do que é a participação social e do que são as responsabilidades. E daqui a uns dias, falando com alguém que está ligado à área militar, dizia que os militares têm os deveres antes dos direitos inscritos. Eu não fui militar, mas obviamente que me revejo nisso, não é? E hoje em dia as coisas estão um bocado ao contrário, não é? E é mais difícil, mas ainda assim é o que temos, e nós estamos cá para trabalhar nessas condições. Obviamente que isto, para chegar ao seguinte, a parceria, o dizer presente, que não só, mas aquele que é necessariamente o nosso principal parceiro em termos de apoio financeiro, e não só, mas fundamentalmente financeiros, que é o município, é alguém que nesta fase de enormes dificuldades nunca deixou de estar connosco. Com a proximidade que tem sido possível e que tem vindo a ser melhorada, com os resultados que temos, e que projetamos que possam ser intensificados no futuro. As condições são fundamentais, não é? Como sabem, nós temos um dos pavilhões de referência do distrito em termos de polidesportivo. Estamos inseridos numa região onde existe alguma tradição que tem que ser respeitada e tem que ser relevada em termos do trabalho que já é feito há alguns anos em desportos que não o futebol de 11. Falemos, por exemplo, do handball, com equipas nossas a terem bons resultados, que vão até quase ao fim das camadas jovens. Pronto, ainda não terá havido a oportunidade para dar o salto depois para as camadas mais altas e para os séniores, mas temos que reconhecer o trabalho que todas essas pessoas têm nessa matéria, dos atletas. Temos o futsal,
inclusivamente com 2 equipas no concelho, e depois há outras atividades mesmo de âmbito desportivo. Ora bem, necessariamente nós sofremos da interioridade, que é algo que nos pesa e que nos tolhe. Portanto, nós falta-nos massa crítica. Esse é o nosso principal problema, a massa crítica não existe na dimensão necessária, tanto ao nível diretivo como ao nível depois técnico e dos próprios atletas. Portanto, Viseu, que é uma realidade que eu conheço relativamente bem, Viseu, polo de Viseu, não falamos em termos de distrito, agrega nas suas principais equipas, tanto séniores, mas depois passando também para as camadas jovens, miúdos que vão do distrito todo, não é? E depois nós temos aqui alguma dificuldade. Necessariamente as melhores condições vão nos ajudando a pouco e pouco a conseguir convencer os nossos miúdos, os nossos atletas, os nossos técnicos, que também vale a pena trabalhar em Moimenta da Beira. Portanto, e esse enorme esforço tem que ser louvado àquilo que têm sido os responsáveis pelos nossos destinos políticos nos últimos anos, quem está e quem esteve, mas nós também temos que fazer o nosso trabalho. Portanto, e é por isso que aqui estamos, sendo que, só aqui assim como uma nota de rodapé, eu aproveito para dizer que o desporto, e falando de futebol, que é a realidade que eu mais ou menos conheço no nosso distrito, funciona assente em pressupostos, portanto, está preso por arames, não é? Portanto, isto é de um amadorismo total. Quer dizer, nós não temos formação como dirigentes, agimos com o coração, agimos com a emoção, eventualmente transportaremos para aquilo que é o nosso trabalho no terreno, aquilo que são as nossas experiências acumuladas do dia-a-dia, os nossos saberes, algum trabalho de pesquisa que fazemos, mas vamos lá ver, sem ovos não se fazem omeletes. Um treinador tem que ter um curso de treinador para fazer o seu trabalho de forma não só legitimada, mas com a qualidade que depois se pretende. E o dirigismo anda aqui num limbo que eu penso que isto não se passa só aqui no Moimenta da Beira. E se é verdade que esta questão da razão, da emoção, da ligação ao clube, do ter passado pelo clube é um aspecto importante, nós se quisermos dar um salto, dar um clique, bem, ainda temos que, como eu tenho um amigo meu que diz, temos que comer aqui muitas rasinhas de sal, ainda comemos comer muitos caldos para chegarmos um bocadinho mais além. E eu falo pelo Moimenta da Beira e falo por aquilo que me parece ser o dirigismo no nosso distrito. Não sei o que é que se passa à volta, eventualmente o cenário será mais ou menos idêntico, até porque as pessoas, para já, falam muito pouco umas com as outras. Portanto, nós temos, cada um tem o seu umbigo e é bastante grande. Vamos olhando por ele, uns mais, outros menos, uns melhor, outros pior, e não sabemos o que é que se passa. Esse aspecto é muito importante, porque não vou aqui fazer nenhuma crítica a isso, mas julgo que nós teríamos que mudar alguma coisa ao nível distrital, naquilo que é a palavra dos dirigentes, dos treinadores e de todos os atores do futebol, que regra geral nunca são tidos nem achados nesta questão do futebol. E isso, do meu ponto de vista, é algo que tenderia de facto a mudar para se obterem melhores resultados. É preciso que as pessoas do futebol, de facto, opinem sobre o futebol e não outras pessoas que, enfim, por alguma razão nunca vivenciaram o que quer que seja ao nível do futebol e que são eles que definem e decidem estas coisas em gabinetes. Isto não me parece bem. Ao longo dos anos que por cá tenho andado e temos andado, ouço algumas críticas aos dirigentes por seguinte, por Assembleias Gerais na Associação onde não são participadas por dirigentes. Nesta altura, parece-me a mim que é o único espaço de debate em termos de dirigismo para com a entidade reguladora do futebol distrital, e daquilo que tenho ouvido e daquilo que tenho percebido, parece-me que há um divórcio, entre aspas,
entre as Assembleias Gerais da Associação para com este ou para com outro assunto, e ouvimos que acabaram os campeonatos nacionais, a terceira, porque foram botadas as coisas porque os clubes não estavam presentes, ou porque foi isto, porque os clubes não estavam presentes. Há realmente aqui uma separação entre os dirigentes e a Associação de Futebol de Viseu? Bom, eu não colocaria as questões nesses termos, até porque eu falo pela nossa direção, que é relativamente recente. E claramente nas funções muito mais recente e muito menos madura em termos de experiência do que a associação e as pessoas que representam e a sua estrutura, a Associação de Futebol de Viseu, mas não questionando o que diz, que eu concordo em linha com grande parte do que acabou de afirmar, mas eu dou-lhe um exemplo. Ainda assim, nós que somos se calhar haverá outros, e mais do que nós, mas somos um dos clubes que se calhar, em termos de satélite, mais longe circulamos da aura da Associação de Futebol de Viseu, e vamos falar de um aspecto específico. Taça da Associação de Futebol de Viseu, que é um momento, tem alguma solenidade e tem alguma responsabilidade. Em termos de sorteios, não sei se tem essa ideia, mas, por exemplo, o nosso clube foi um clube que esteve presente em todos os sorteios. Bem, se calhar também sentíamos-nos motivados a estar. Bem, mas no limite haveria pelo menos 4 clubes que poderiam estar em condições de dizer a mesma coisa, não é? Isto admitindo que depois quem passa à final, já não há sorteio para as finais, ele acontece por natura. Pronto. Mas isto não é de agora. É verdade que nós temos aí uns castiços que gostam disso e fazem questão junto de nós, olha, nós estamos e vamos afirmar e vamos lá tirar a bolinha. Curiosamente, às vezes tiramos as bolas que não queremos. Este ano tiramos umas quantas bolas fora de casa e etc, mas isso faz parte do futebol. Bem, mas responsabiliza-nos, não é? E eu posso dizer que esse aspecto é importante, a questão das assembleias é relevante, mas admito que não passe só por aí. Vamos lá ver. Nós não nos podemos sentir um corpo estranho, seja em que circunstância em que estivemos. E agora, também temos que fazer pela vida e temos que fazer porque sejamos respeitados nos locais onde pretendemos estar. E é assim, a associação é dos sócios, o CDR é dos seus sócios também. Vocês tiveram a oportunidade de conviver agora lá em cima um pouco. Felizmente tiveram a amabilidade também de aguardarem um pouco após o término do jogo, para também dar ali um bocado de margem que se proporcionasse a disponibilidade para nós estarmos aqui agora a conversar. Bom, e isto, quer dizer, estas coisas do que são os dias de hoje, do que são os mails, nós pegamos num mail e mandamos um mail para N clubes, e a Associação de Futebol de Viseu, eu penso que é uma das associações que mais clubes ainda têm filiados, mesmo com as dificuldades que têm, falando a nível nacional. Mas com o mail nós enviamos um comunicado, não é? Mas com o mail nós não vemos a cara das pessoas. E se calhar mais do que uma Assembleia Geral, porque nós também temos as nossas Assembleias Gerais e nós também questionamos porque é que quando temos uma Assembleia Geral do nosso clube temos os sócios que temos, e será que isso nos legitima? Mas legitima, e as coisas é assim que funcionam. Bem, mas que há aqui algumas questões que necessariamente precisam de ser agitadas, e eu admito que isto não tenha que partir da associação. Se não forem os clubes a fazer pela vida e a conversar entre eles, isto não é nenhum levantamento de rancho contra a associação, porque eu respeito imenso as pessoas que estão na associação, tenho inclusivamente algumas relações de amizade pessoal com algumas pessoas que estão na associação, mas eu quando vou à associação, quer dizer,
eu vou à associação, faço o que tenho a fazer e saio. Mas falta aqui algum calor, falta aqui algum... à volta do que é a nossa atividade, do que somos nós, do que é o nosso... Isto há aqui muito de entrega pessoal, não é? E quer queiramos, quer não, lá estamos, a questão da interioridade, das dificuldades, temos pouca gente, etc. Se nós não percebemos que dependemos diretamente uns dos outros, qualquer dia deixamos de ter uma associação de futebol de Viseu e se calhar justifica-se uma associação de futebol de Aveiro porque está no litoral e depois aí pela costa, dando a volta lá em baixo pelo Algarve, e o interior deixa de ser razoável. Portanto, agora, vamos lá ver, é muito fácil fazer estas observações e se me perguntarem o que é que o Bondoso já fez e o Movimento da Beira já fez para tentar dar aqui uma pedrada no charco e mudar isto e etc. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto, que neste momento está mais ou menos resolvido, não sei se bem ou mal, que é a questão do policiamento. O policiamento, o ano passado, aliás, foi alvo de uma série de intervenções da vossa parte, junto dos clubes, umas reportagens que fizeram, etc. Isto acabou por ser uma coisa que primeiro agitou aqui um bocado o mercado e depois, de repente, as pessoas foram-se acomodando e ficou mais ou menos assim, e agora está lançado. Pronto. Nós fomos um dos clubes que, fundamentalmente por questões financeiras, logo foi possível tentarmos acomodar-nos àquilo que nos parecia ser o enquadramento e felizmente, é verdade que os resultados também ajudam, não é? Quando as coisas estão bem, tudo corre bem. Já não temos policiamento há bastante tempo e com resultados sempre muito interessantes, inclusivamente provocando junto do público, penso eu, reações muito mais positivas do que se calhar nós contaríamos. Pronto. Mas nós estivemos presentes, nós os dois que aqui estamos, estivemos presentes numa reunião, numa Assembleia Geral, penso que até foi de aprovação de contas, o ano passado, da Associação de Futebol de Viseu, onde estavam mais meia dúzia de clubes, 10 clubes, onde se calhar nós fomos ali até um bocado irreverentes, até sentimos, se calhar nós estamos a portar aqui um bocado mal, a questionar aqui algumas situações, mas é verdade isso que diz. Agora, penso que não será razoável esperar que nas Assembleias Gerais se venha a resolver esta situação. Claro. Tem que haver aqui mais qualquer coisa. Claro. Durante o ano é preciso, de facto, que a Associação de Futebol de Viseu, os clubes e todos os atores de futebol falem mais sobre este fenómeno do futebol. É importante encontrar respostas certas. Os tempos são difíceis. Nós estamos a viver um tempo de grandes dificuldades financeiras. Os clubes têm que fazer ajustamentos muito sérios sobre isso. Mas têm que ser os clubes todos. Nós não podemos andar enganados uns aos outros. E, portanto, o que se passa hoje no futebol, e nós temos noção disso, os clubes ou se organizam e falam a verdade, ou então correm o risco, mais cedo ou mais tarde, de ficar fora de jogo. Isto que nos aconteceu nestes 3 anos representa fielmente aquilo que eu estou a dizer. Nós tivemos a capacidade de ir ao mercado, contratar o treinador, contratar os jogadores, falar com eles verdade, e eles percebem que ao longo deste tempo valeu a pena estar connosco. Que este clube é hoje um clube apetecível, quer no Distrito de Viseu, quer fora do Distrito de Viseu. E porquê? Porque é um clube que os jogadores transmitem, obviamente hoje com as novas tecnologias, este tipo de informações que circulam, e nós sabemos que circula. É um clube organizado, é um clube que reconhecidamente paga a tempo e horas. Há dias perguntávamos, mas vocês devem ter um orçamento megalómano. E a resposta foi, não sei o que é isso megalómano. Nós temos um orçamento que pagamos, que liquidamos as nossas contas, não sei se é megalómano. Ou há outros que se calhar não têm orçamentos megalómanos e não conseguem pagar. Não sei, é preciso percebamos o que é que estamos a falar, não é? E portanto,
É hoje esta a diferença do Movimento da Beira. Do CDR é um clube organizado, disciplinado, é um clube que é apetecível, um clube onde todos os dias, nos últimos tempos, há mensagens que nos chegam de jogadores, de empresários, de uma série de questões. Portanto, digamos que nós percebemos com clareza de que o CDR é hoje, ao nível do escalão sénior, uma referência na F de Futebol de Viseu. E é uma referência não só dentro das 4 linhas, como é uma referência fora das 4 linhas. Nós sabemos o que a esmagadora maioria das pessoas, dos atores do futebol, dizem da equipa do movimento. Sabemos também qual é o nosso nível de prestação junto da Associação de Futebol de Viseu em matéria de contas. E isto é algo que nos orgulha e que deve ser dito de uma forma muito clara. Os clubes têm que fazer um esforço muito grande para se ajustar às dificuldades que todos vivemos atualmente. E não podem nunca entrar em loucuras, sob pena de mais cedo ou mais tarde caírem no descrédito. Muito bem, temos que atalhar caminho porque temos conversa aqui, já percebi, para muitas horas, mas Campeonato da Divisão de Honra está, e agora o CDR Movimento da Beira depara-se com outra realidade, que é a subida a um escalão que tem alguma diferença, honra para o escalão nacional. Eu apetece-me fazer esta pergunta: o CDR vai participar na Campeonato Nacional de Séniores? Bom, isso é uma questão que neste momento me parece que não seja sequer razoável que se coloque. Pois. Não obstante esse não ser o nosso objetivo, pelas razões que já expusemos, nós, e isto já foi dito recentemente em diferentes fóruns, nós admitimos que quem até agora confiou na direção, dando-lhe um voto de que faria um trabalho sério e o melhor possível na perspectiva de conseguir alcançar resultados que fossem meritórios e honrosos para o nosso clube, o fará necessariamente com dificuldades acrescidas para aquilo que é a próxima época. Mentiríamos se nós disséssemos que temos um pleno conhecimento do que é que nos espera. Mas estamos já aqui de imediato a observar do que é os handicaps do que é o futebol e as competições onde participamos. Quer dizer, nós estamos a participar numa competição onde neste momento nós somos campeões virtuais, não é? Porque vamos sê-lo, a não ser que venhamos a ser desclassificados por alguma razão, que admito que não venha a acontecer. Se calhar seria pelo menos desejável que, estamos a falar do Movimento da Beira, mas que outro clube pudesse ter aqui algum conforto no contexto em que está inserido, na associação em que está inserido, na federação em que implicitamente também estamos inseridos. Olha, são vocês, então agora vamos aqui conversar, está aqui isto em causa. Quer dizer, nós andamos aqui atrás, vamos andar atrás do prejuízo. Quer dizer, nós não sabemos aquilo que nos espera, porque não temos experiência, embora obviamente que já estejamos a fazer o trabalho de casa, mas isso é um trabalho que é um trabalho de sapa, não é? É chamada sorriba, e vamos fazê-lo o melhor que soubermos e vamos ter os resultados que daí resultarem. Mas será que é necessário fazer essa sorriba ao nível a que estamos a fazer? Será que não devia haver aqui algum fórum ou algum nível, alguma plataforma na nossa associação? Mas a responsabilidade por isso não é... Eu estou a falar da associação, não estou a falar dos dirigentes da associação, estou a falar fundamentalmente dos sócios da associação, e nós também somos. Assim, isto é como ao país. Falamos muitas vezes dos nossos dirigentes políticos, uma cor, de outra cor, outra cor. Mas todos eles são o resultado daquilo que nós queremos que eles sejam.
Quer dizer, e há uma inércia que resulta que neste momento nós tínhamos que partir para um objetivo que não sabemos exatamente o que é que ele vai comportar em termos de exigências. Quer dizer, nós sabemos que vamos ter que pagar mais taxas, sabemos que a questão do policiamento vai se colocar a outro nível, sabemos que se calhar que a logística vai ser muito mais pesada, vamos ter que reforçar o nosso plantel aqui e ali. Há aqui uma série de questões que se levantam, mas nós somos um bocado atirados aqui aos lobos, não é? E admito que com os outros clubes, num nível maior ou menor, também isso aconteça. As coisas deviam funcionar dessa forma? Claramente entendemos que não. Vamos tentar dar o nosso contributo para que necessariamente amanhã as coisas possam ser um pouco melhores, não é? Porque assim, se nós não nos protegemos uns aos outros, necessariamente as dificuldades financeiras, técnicas, etc., do Movimento da Beira não são muito diferentes daquelas que tem, por exemplo, o Oliveira de Frades, que hoje veio aqui jogar. Bem, o Oliveira de Frades tem aqui um know-how pela presença em campeonatos superiores que nós não temos. Pronto, muito bem. Então, e a partilha? Se nós temos receio, eu falei do Oliveira de Frades, que é a equipa que esteve aqui a jogar connosco, tem que se criar aqui, ou tem que haver um esforço de comunicação que tem que ser um bocado diferente daquele que tem acontecido até agora. Se me pedir qual é a receita que eu tenho para isto, sinceramente não tenho aqui nenhuma opção mágica para lhe apresentar. Mas sentimos que há aqui um vazio, não é? Que de alguma forma, se não fizermos um esforço para preencher, porque estamos a falar do futebol distrital, mas podemos falar de tudo o que é distrital. Há muita dificuldade neste âmbito que estamos a falar, no futebol completamente amador, com o dirigismo amador, de repente, digamos, percebermos que aquelas que são as nossas deslocações atualmente mais longínquas vão passar a ser as deslocações, digamos, vai ser tudo diferente, não é? Nós vamos, de facto, entrar num campeonato que é completamente novo para nós, certamente com alguns clubes com estruturas minimamente profissionalizadas. Então, tomamos todos consciência disso, mas também não sabemos muito bem, em termos de organização do campeonato, o que é que vai acontecer na próxima época. Já se fala muita coisa, já se fala com as equipas das ilhas, enfim, uma série de situações. Não, todos nós estamos aqui um bocadinho no limbo, sem saber muito bem o que nos vai acontecer na próxima época. Há uma coisa que faremos, com toda a certeza. Vamos nos preparar exatamente nos mesmos termos e condições que fizemos nos últimos anos. Com, de facto, aquilo que achamos que o nosso clube merece e aquilo que nós podemos, de facto, contar. E depois, enfim, é jogar. Febras é o treinador para a próxima temporada? Bem, em relação a isso, eu penso que vou procurar e de forma muito clara matar essa e outras questões que venham em linha com essa questão e que são perfeitamente legítimas. Desta forma, nós construímos o que construímos este ano, assentado em pressupostos, pronto, penso que já bastante consolidados. E um deles, necessariamente, foi o nosso mister, que tem aqui uma mão, pronto, tem um peso muito relevante nesta matéria e nestes resultados, e para ele, e não só, mas para ele, fica aqui o reforço do que são os nossos agradecimentos pela entrega que teve e que esperemos que venha a continuar a ter para com o CDR. Portanto, nós admitimos que as próprias condições financeiras e estruturais e de incerteza não nos possam sequer, nem nos deem legitimidade, e se calhar bem, para que possamos estar aqui a pensar em mais cenários do que seja. A equipa que vence não se pode mexer muito, portanto, provavelmente só não estará connosco na próxima época quem não quiser. Ponto. E nós queremos muito que o nosso mister esteja connosco e que os nossos jogadores estejam connosco. Percebemos e seríamos aqui também anjinhos
se não disséssemos que, obviamente, que se conseguirmos reforçar o plantel e a nossa própria estrutura diretiva, porque eu às vezes até digo aos nossos jogadores, nós temos este ano temos o melhor marcador da Associação de Futebol de Viseu. O ano passado também tivemos. E também temos aqui uns craques que fazem assim umas coisas engraçadas que toda a gente vai poder ver, se caso consiga disponibilizar um bocadinho de tempo para ver o vídeo do jogo 2, uns golos assim, conforme já houve noutros jogos. Mas a estrutura diretiva também tem aqui alguns craques, e não estou a falar de mim nem do vice-presidente, que no seu trabalhinho, não é, de formiguinha, fazem o que tem que ser feito na hora certa para que as coisas funcionem. E nós respeitamos-nos muito a esse nível. Portanto, se nós conseguirmos manter, que é esse o nosso desejo, e reforçar onde tiver que ser dentro das condições, cá estaremos. E o que eu há bocado introduzi essa questão. E o que eu digo é o seguinte, admito, e acho que tenho direito, em nome da direção, de o fazer, que quem até agora nos deu de forma muito serena a legitimidade para fazer o trabalho atempado e sem grandes ondas que fizemos, nos dará um voto de confiança para que assim continuemos a fazer, por forma a que aquilo que vai ser o futuro muito próximo do Movimento da Beira seja em linha, gostaria eu imenso em termos de resultados com o que está agora a acontecer, mas necessariamente e de forma absoluta em termos de prática, de forma de estar, de atitude, de responsabilidade, é tal sigla que há pouco foi mencionada. Portanto, CDR, credibilidade, dedicação e responsabilidade. E essa máxima, nós não iremos ser inflexíveis em relação a ela, portanto, o que quer dizer que a próxima época só pode ser uma continuidade daquilo que está agora a acontecer. Os resultados, como diz o nosso Mister, é jogo a jogo. Muito bem, muito rapidamente. Aliás, para... só aproveitava só este bocadinho só da entrevista, só para realçar aqui a grande qualidade do grupo de trabalho no plantel sénior. É justo, os nossos jogadores foram briosos desde o início do campeonato, é justo dar-lhes aqui uma palavra de apreço ao diretor desportivo que esteve sempre connosco e sempre presente, nas horas boas e nas horas más. Portanto, é justo destacar aqui o papel, já que foi também destacado o papel das equipas técnicas, dos jogadores que foram, de facto, brilhantes neste campeonato. Para terminarmos muito rapidamente, uma mensagem que queiram deixar ficar, porque o nosso tempo já está. Muito bem. A mensagem é muito simples e é muito interna e dirigida à nossa gente. A pessoa do nosso diretor desportivo, que há pouco foi referido, o Ilírio Manuel, incorpora o que é o CDR na sua essência, a passagem pelas 4 linhas, a passagem pelo dirigismo. Ele foi presidente, ele foi dirigente sobre várias formas, mas tem-se vindo a perpetuar, e é comovente vê-lo nestes momentos a acompanhar estes sucessos com as lágrimas que já o começam a acompanhar, sucesso após sucesso, felizmente, mas não posso deixar de partilhar estes resultados com aquilo que já foi dito em diferentes momentos recentes, com todos aqueles que desde 1945 no nosso clube têm contribuído para aquilo que hoje somos. As pessoas têm a oportunidade de verificar aqui uma parte do nosso espólio, nomeadamente em termos de troféus, do que já foi uma passagem por um campeonato nacional de séniores, do que foram mais que uma e várias passagens pelos campeonatos nacionais nas camadas jovens, e é um querer de uma região que está aqui, é um sentir, é uma alegria. Portanto, queria deixar esse tributo a todos aqueles que até hoje contribuíram para estarmos conforme estamos, às camadas jovens também, aos técnicos, aos nossos patrocinadores que sofrem muito connosco também. Nós temos procurado também nos últimos anos tentar tocar o máximo possível de pessoas nessa matéria, se calhar com um esforço menos elevado e mais diluído por todos eles, ao nosso principal parceiro, conforme já disse há pouco, que é o município,
que se avizinha com estes nossos sucessos, com o redobrar de responsabilidades e dificuldades também para eles. Portanto, saboreando estes momentos que estamos a passar, continuem a acreditar no trabalho que está a ser feito e não esperando por facilidades, desfrutem do presente, não esquecendo o passado e tendo sempre os olhos presentes no futuro, e o futuro é já amanhã, já no próximo domingo, no jogo que vamos ter em Mortágua e nos restantes jogos até final do campeonato e na taça, que mais uma vez será com certeza da nossa parte, e admito também dos nossos colegas de Vila Nova de Paiva, uma grande festa, não só fora, mas também dentro do campo, e contem com o Moimenta da Beira, que tudo fará para engrandecer não só a nossa região, mas o distrito de Viseu em todos os palcos que vier a ocupar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade em ter vindo junto de nós e de nos darem voz nesta nossa região. Sejam bem-vindos e disponham sempre. Da nossa parte também, muito obrigado por nos receberem. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. De certo que havia aqui muito mais assuntos que poderíamos falar. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço. Até para a semana. Muito obrigado.